boa noite. Estamos aqui começando a nossa live. Hoje a nossa live vai ser bem legal. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É bom recebê-lo. Olá, Lili, tudo bem, pessoal? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Tá chegando aí todos os nossos amigos e amigas. É muito bom recebê-los. Boa noite a todos. É com muito carinho que eu recebo vocês e já já a gente vai começar a nossa live com uma pessoa, um grande amigo, que eu já já vou convidá-lo, o professor Flávio, vai estar aqui conosco tratando de um tema muito legal, um tema super importante, super atual, que eu espero que vocês gostem desse bate-papo que a gente vai ter hoje aí com o professor Flávio. Estou esperando aí para que ele possa entrar, para que a gente já possa convidá-lo, tá ok? Já já eu estou convidando aí o professor Flávio para que possa estar aqui conosco, participando dessa live super legal, onde a gente vai abordar as temáticas sobre exercício, saúde. Tudo bem, Diego? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Exercício, saúde e bem-estar. Atividade física nos dias atuais. E a ideia é saber o impacto, tá, sobre a imunidade e a longevidade de todos nós. A relação dessa imunidade e a longevidade. O impacto que o exercício, tá, a saúde e o bem-estar, tá, e a atividade física pode contribuir na imunidade e na longevidade humana. Então, o professor Flávio vai falar um pouco sobre isso. Vai ser bem legal. Eu acho que vai ser uma boa conversa. Valeu, Diego. É muito bom recebê-los. Aí nós temos alunos da disciplina Recreação, Ludicidade, Jogos Cooperativos, alunos de outras universidades do território nacional brasileiro, de outras universidades de ensino superior aqui do estado do Ceará. E é muito bom recebê-los, além de pessoas que não são profissionais da área de educação física. O professor Flávio já está aqui, já vou convidar ele aí para que ele possa entrar. Professor Flávio, vou convidar você agora para que você possa estar aí conosco. O professor Flávio vai... Já já a gente já vai começar a nossa live do dia 7. Professor Flávio, olá, boa noite, bem-vindo, é bom recebê-lo, maravilha, pessoal, que bom. Flávio, eu estou aqui só dando boa noite e acolhendo as pessoas que estão entrando aqui. Quero dizer a todos os nossos participantes que é muito bom receber vocês. Hoje nós temos aí um convidado no qual eu tenho muito respeito, admiração, muito carinho e muito amor, um grande colega, e vocês vão conhecer um pouco sobre o professor Flávio e sobre o que ele pretende falar aqui na nossa live. É um monte de assunto, vamos tentar ver se em 50 minutos a gente consegue dialogar um pouco com vocês com temas tão atuais, tão pertinentes, tão importantes na vida, né, em nossa vida, a gente no momento que nós estamos vivendo hoje, relacionar a importância da atividade física, o exercício, a saúde e o bem-estar, nesse processo, né, do impacto que tem tudo isso na imunidade humana e principalmente na longevidade humana. Então, a gente vai tratar um pouco sobre esse assunto. Então, todos sejam bem-vindos, é bom recebê-los. Nós estamos aqui de coração aberto para que a gente possa compartilhar um pouco de algumas ideias, alguns conhecimentos que ao longo de nossas vidas a gente vem adquirindo e é muito bom compartilhar com vocês. Quero que vocês participem, todos vocês, com perguntas, a gente vai anotando aqui dentro do possível. Durante o processo, a gente pode responder algumas, eu e o professor Flávio. Hoje ele é o nosso protagonista que vai estar aqui conosco. Então, é muito bom. Rafaela, seja bem-vinda, muito bom recebê-la. Então, uma boa noite para todos vocês. Boa noite ao professor Flávio. Eu já falei sobre o tema. O tema hoje é sobre exercício, saúde e bem-estar, certo? Atividade física nos dias atuais, na atualidade e no futuro bem próximo que aí vai estar, e o seu impacto da atividade física sobre a imunidade humana e a longevidade humana. Então, é isso que a gente vai tentar tratar nesse momento. Eu quero também aproveitar a oportunidade de agradecer o Flávio, agradecer o carinho, professor Flávio. Eu nunca gosto de falar o segundo nome do professor Flávio, porque é uma verdadeira trava-língua. Wirtz-Pick, eu junto a caneta PIC com Wirtz-Pick, é o nome de origem alemã. Terrível, é uma trava-língua. Enfim, mas o professor Flávio é uma pessoa no qual eu tenho muita admiração, respeito. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar na Universidade Federal do Ceará,
onde eu comecei a minha vida acadêmica dentro da universidade. O professor Flávio, nós tivemos a oportunidade de estar em grandes momentos na Faculdade de Educação, onde ele estava trabalhando juntamente comigo, onde eu tive a honra e o prazer de aprender muito com o professor Flávio. Eu não tive a oportunidade de ser aluno dele durante a trajetória acadêmica de 42 anos que esse professor tem. São 42 anos de vida de magistério em diferentes níveis, né? Então, assim, eu queria ter tido a oportunidade de ter ele como professor, mas a vida me deu um presente maior. Ele é meu grande amigo, então, assim, hoje é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muito amor, muito carinho, onde a gente faz pesquisa junto, discussões, grupo de estudo, onde a gente publica junto, e eu vou falar sobre publicação lá no final, sobre um livro que a gente está desenvolvendo, que vai ser lançado no segundo semestre de 2020, vai ser bem legal. Então, melhor falar longe. Então deixa eu falar, se você quiser. Esse livro é um livro que aborda a questão da educação física, a transdisciplinariedade e razões práticas. A gente vai discutir uma série de temas nesse livro, que vai desde nanotecnologia, desde inteligência, nexialismo, questões sobre a nutrição, medicamento, gênero, pluralidade, transdisciplinariedade. Então, é um livro onde vem refletir e fazer uma provocação de como a gente deve pensar a educação física daqui a 20 anos, 50 anos, 100 anos, a educação física do futuro e como esses corpos, tá, e esses humanos vão se comportar lá na frente, num futuro bem próximo, e qual o papel da educação física nesse processo todo. Então, a gente está convidando aí um monte de gente legal, do Brasil e também do exterior, para compor os capítulos do livro, que a gente deseja, de todo o coração, que em outubro ou novembro de 2020, esse livro seja lançado em formato e-book. Se liga aí, Educação Física e Transdisciplinariedade, Razões Práticas. É o nosso livro organizado por mim e o professor Flávio, tá? Com a colaboração de pessoas ímpares, né? Que nós estamos convidando aqui, escolhendo a dedo, para nos ajudar na construção desse livro. Vamos lá, professor Flávio. Eu fiz aqui, eu quero apresentar o professor Flávio, já falei algumas coisas sobre ele, certo? Mas o professor Flávio, ele tem conhecimentos muito profundos, né? Em cima de alguns conhecimentos da área da educação física, como cinesiologia, musculação, treinamento desportivo, são os grandes eixos no qual o professor Flávio tem plenas habilidades e competências intelectuais de tratar esse tema com muita tranquilidade, com muita paixão, com muito amor, até porque é uma área de conhecimento que ele é apaixonado e é uma história da vida dele. Nós temos aí questões hoje que o professor Flávio, eu não vou falar a idade dele, ele é mais novo que eu, estou mais velho, com essa minha barba aqui, ó, essa minha barba de Papai Noel, mas ele tem uma longevidade fora do comum. Já disse a ele que ele vai viver 200 anos, tá? Porque eu quero viver 200 anos. Quando criar a criogenia, aí a gente faz tempo, viu? Já tem. Enfim. Pessoal, e uma coisa importante, o professor Flávio, como eu também me considero um eterno aprendiz. Nós somos um eterno aprendiz, a gente aprende todo dia em nossas vidas, a gente reaprende, a gente aprende novas questões sobre a epistemologia, de estudos da área da educação física, a gente aprende sobre o conhecimento, a gente, às vezes, tudo que nós aprendemos, a gente acaba também, às vezes, desaprendendo, desconstruindo e reconstruindo novos conceitos, mas eternamente nós somos um aprendiz, né? Então, e o mais importante é que nós somos apaixonados por aquilo que nós fazemos. Então, o professor Flávio, ele tem essa convicção de que se ser um profissional de educação física é que o torna feliz. Se ele nasceu para ser um profissional de educação física, lidar com a educação física, lidar com essa área de conhecimento, ele é uma pessoa muito feliz por ser um profissional de educação física. E eu também sou muito feliz por ser um grande profissional de educação física, um grande professor, ser um grande pesquisador, um pedagogo dentro dessa área. Então, eu me sinto realizado em ser. Se eu tivesse que começar tudo de novo em minha vida, eu seria novamente um professor de educação física. Tá? Eu seria um professor. O que a gente quer. Marquinhos, então, seja bem-vindo, seja bem-vindo. É uma honra muito grande ser convidado por você, meu amigo, muito grande. Gente, olha, vocês que
eu convidei alguns amigos para estarem aqui e acredito que alguns desses amigos não conheçam o professor Marcos Teodorico. Eu digo sem medo de errar, qualquer coisa que eu disser não passa pelo elogio fácil, passa pelo conhecimento intenso e profundo de alguém absolutamente admirável, como profissional da educação física, como intelectual, como um camarada que 24 horas do seu dia é o trabalho da educação física. Eu tenho a impressão que o Marcos escreve até dormindo, porque, assim, verdade, Marcos, eu sinceramente acho isso, porque é difícil acreditar na sua produção. Você tem pelo menos 20 livros, 21 livros seus, escritos por você, pelo menos. E você tem pelo menos aí mais 10 escritos com outras pessoas, trabalhos que você organiza, e todos absolutamente fabulosos, incríveis. Eu já tive a oportunidade de escrever com você, da gente dividir artigos, foi uma honra enorme. E mais, quem por acaso quiser um orientador que não perde prazo, é o Marcos Teodorico. É impressionante como esse cara é exigente em tudo e extremamente pontual em tudo. E me impressiona muito a produção do Marcos Teodorico. Eu queria que vocês soubessem e procurassem, porque vocês vão encontrar pelo menos 30 volumes assinados por esse camarada. E hoje ele é editor. E como editor também não é fácil. Então, quando a gente teve essa ideia, é verdade, quando a gente teve essa ideia de organizar esse livro da transdisciplinaridade em educação física, a gente pensou o seguinte: olha, o que é o objeto de estudo da educação física, considerando-a uma ciência, porque ela é uma sistematização de conhecimentos, a gente sabe muito disso, e dentro dos critérios para a gente eleger uma área de conhecimento como sistema, como ciência, há uma série de exigências muito grandes. Mas, considerando que o objeto de estudo da educação física é o movimento humano, a gente reflete sobre o seguinte: tudo que o homem construiu, toda a cultura, toda a ciência, toda a arte, toda a história, tudo que o homem acumulou ao longo da existência da humanidade, passa pelo movimento humano. Nada teria sido feito sem o movimento humano. Portanto, a própria educação física, como tendo como objeto de estudo o movimento humano, ela é perpassada por todo o conhecimento humano, entende? E quem quiser ser um profissional da educação física de fato, há que conhecer de ciência, de tecnologia, de arte, de cultura, de tudo, para poder dizer: eu sou um profissional da educação física. Então, no caso, nem eu sou profissional de educação física e nem sou professor, porque são coisas assim tão bonitas, tão lá no horizonte, que a gente tem que passar a vida inteira procurando alcançar, né? E é nessa tentativa de pensar, alcançar, que a gente se estabelece como pessoa, como individualidade e como profissional. Então, tudo que passa pelo movimento humano é nossa área de estudo, é nossa área de interesse, é nossa área de atuação. E essa é a atenção desse nosso trabalho relacionado à transdisciplinaridade na educação física e razões práticas. Bem, hoje, Maravilha. o Marcos se propôs, porque, assim, ele primeiro diz: olha, escolha a temática, que aí a gente conversa, a gente faz uma live divertida, não sei o quê e tudo mais, mas no final, a escolha é dele. Ele é que sabe como conduzir as coisas. A gente até preparou um roteiro,
eu tenho um roteiro aqui, né? A gente dá um roteiro para poder conversar bem com os nossos amigos, não faltar informações. Se precisar, eu pego artigos, papéis, materiais no computador, enfim, pego os meus pobres óculos, né? E a gente vai mandar bronca. Então, o fato é que a gente está vivendo hoje um momento muito especial, né? É um momento que atinge a todos nós. Então, essa é basicamente a proposta do curso. Pegar essa conjuntura que a gente tem, inserir uma análise dela e, evidentemente, colocar a educação física com a sua importância, com a sua necessidade. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai procurar conversar, se der tempo. Né? Se der tempo. Pois é por causa do tempo que eu quero começar a fazer a primeira indagação, a primeira pergunta, questionamento, para que a gente faça essas relações com o movimento, a educação física e a importância da prática de atividade física. Então, a primeira questão, você falou sobre o momento atual. Aí eu fiz aqui uma construção de uma pergunta. Eu queria, professor Flávio, fazer algumas considerações sobre o cenário, que você fizesse algumas considerações sobre o cenário atual de natureza conjuntural. Cenário este com a pandemia, isolamento e questões que afetam todo mundo. Inclusive, evidentemente, lógico, a educação física. Então, como você vê o movimento atual com essa pandemia, primeira questão, como você analisa essa conjuntura atual, certo? Continuando a sua análise, também eu queria aproveitar isso, comparar o momento da gripe espanhola que aconteceu no século XX, na Segunda Guerra Mundial, certo? Encerrando, que matou aproximadamente 20 milhões de pessoas. Assim, é só dar um panorama, porque isso é importante para conversar lá na frente sobre imunidade e longevidade. Isso, querido. Olha, assim, é importante a gente dizer que vírus e bactérias são nossos velhos conhecidos. E a gente não pode dizer que são velhos amigos, porque não são. Né? Por sinal, eles já estavam aqui antes de nós, enquanto a gente caminhava de forma nômade, né, ao sabor das intempéries, em pequenos grupos. E era muito difícil a criação de epidemias. Por quê? Porque o homem se instalava num lugar em que ele diz, aqui eu posso plantar, aqui eu posso caçar, aqui eu posso pescar. Mas existia um intempérie que o tirava dali, tirava aquela comunidade dali. E realmente as intempéries dizimavam muito mais do que qualquer outra questão. Então, depois da acumulação primitiva, quando o homem aprende a acumular e aprende a preservar, especialmente alimentos, e que ele começa a se fixar, depois dessa acumulação, ele passa grande parte do tempo sobrevivendo e criando resistência a essas estruturas. Isso não faz muito tempo, apenas em torno aí de 2.000 anos atrás. Com o aumento da vida social da gente, a criação de aglomerados, de grandes cidades, esses vírus e bactérias começaram a mostrar seu poder e especialmente a sua letalidade. Dentre os séculos, entre 14 e 18, você falou na gripe espanhola, a Europa e o mundo tiveram mais ou menos 40 surtos epidêmicos e a destruição da vida humana foi uma coisa absolutamente absurda. E naquela ocasião, muitos das bactérias que agrediram o homem, muitos dos vírus que agrediram o homem deviam respeito a questões de higiene, a questões de alimentação, a pobreza, né? E como hoje ocorre. A peste negra, por exemplo, que aconteceu no século XIV e matou 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, a cólera, já por volta de 1800, a tuberculose, olha, a tuberculose matou 1 bilhão de pessoas, a varíola, a gripe espanhola, e como você disse, chegou a matar em torno de 20 milhões e mais de 20 milhões de mortos.
sabe? Hoje, essa pandemia que a gente assiste, e mais outras, como o tifo, a febre amarela, o sarampo, a malária, a AIDS, considerada como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde, sabe? São epidemias e pandemias que acompanharam o homem e acompanham o homem ao longo da sua história, ao longo da sua construção de cultura, de civilização e tudo mais. Quanto à Covid, eu acho assim, todas as características dela já foram amplamente divulgadas pelos meios de comunicação. Mas trata de uma família de vírus conhecidos desde a década de 60. Por isso, sabe, nós temos 60 anos conhecendo esse camarada. Tá? Importante dizer, a respeito da SARS-CoV-2, né, que elas foram originárias de morcegos, sim, a partir de mutações, que, em conjunto com a proximidade de comunidades humanas, favoreceu o evento da epidemia. Portanto, ao contrário de fake news, olha, aí são muitos cientistas que falam sobre isso, em todo o mundo, desde a China, que seria suspeito, esse tipo de coisa, mas é fake news dizer de que, de alguma forma, tem havido algum tipo de manipulação de laboratório. Né? A gente tem sobre isso questões muito interessantes, inclusive no caminho de responder alguma das suas questões dentro desse roteiro. Né? Essa pandemia, ela repete muitas das situações anteriores vividas em todos os séculos, principalmente desde o século XVII até agora, 17, 18, 19, 20, 21, inclusive agora. Porque ela revela, por parte dos governantes, um misto de incompetência política e de falta de noção em relação à realidade. Nesses períodos, invariavelmente, o papel das autoridades era, foi e é, né, de negar o que está acontecendo. Né? Sob o argumento de que ninguém precisaria se preocupar. Né? Ninguém, que isso seria histeria e alarmismo. Sabe? A Itália pagou muito caro por isso. Hoje são 30 mil mortes na Itália. Os Estados Unidos, com o temperamento irracível e difícil do Trump, né, que só pensa em negócios, essa coisa toda, já são, meu amigo, 70 mil mortes. 70 mil mortes. E isso, especialmente pelo pouco caso que tiveram. Não só com a pandemia, com as condições de saúde e outros países. A Espanha já perdeu até agora 25 mil pessoas, a França mais ou menos a mesma coisa. A Rússia, por exemplo, ela hoje tem em torno de 1.500 mortos, mas não tenha dúvida, a falta e o descaso, a falta de atenção e o descaso da Rússia com relação a essa pandemia deverá, a gente não pode, ninguém tem bola de cristal, mas há uma tendência, né, transformá-la no epicentro dessa pandemia. Esteja certo disso. Estima-se aí, os grandes cientistas, e eu vou parar por aqui essas observações, porque já fiz comparações para você, né, Flávio. assim, Eu quero aproveitar dessa para fazer realidade, mas estima-se que nós chegaremos nessa pandemia, em todo o mundo, a 1 milhão de mortos. Isso é doloroso demais para todos nós. São vidas, né? São vidas, e como a gente faz parte da raça humana, nós fazemos parte da raça humana, dessa visão planetária do mundo, né? Nós compomos essa raça humana, essa raça do planeta Terra em todos os sentidos. E aproveitando um pouco desse que você falou, eu quero dar uma pincelada rápida sobre essa questão. Eu sei que você está atento, está lendo muito sobre tudo que está acontecendo em torno disso, acompanhando a Organização Mundial da Saúde, o site, estudando.
certo? 81 E anos. a gente vê aí, quer fazer uma pergunta, né? Pois sabemos que há uma enorme ansiedade de todo mundo procurando, desejando uma vacina. Eu sei que país, grupo de cientistas, com esse mundo globalizado, a rapidez da informação, eu penso que também a gente, quando pensa as pandemias, tá? Desde a peste negra, a gripe espanhola e outras que surgiram, nós temos hoje um grande aliado diante da ciência, que é a tecnologia, que é a informação. Lógico que ela tem suas virtudes e tem seus pecados, mas hoje a gente consegue, através da videomedicina, da telemedicina, discutir questões rápidas com cientistas da Europa, com cientistas da França, Rússia, Estados Unidos, Canadá, etc. E isso é uma coisa maravilhosa. Acreditamos que a velocidade desses estudos científicos e o investimento que os grandes líderes conscientes, né, do planeta estão investindo pesado em pesquisa e em estudo, e em breve eu tenho plena convicção de que vamos encontrar uma vacina, tá? Alguma intervenção para o coronavírus. Então, eu queria que você, se você, nessas suas leituras, né, se você sabe um pouco sobre isso, para a gente fechar essa questão, certo? Sobre o assunto, informação sobre o OMS com relação à vacina, porque depois eu quero entrar no terceiro tópico, que já é entrar na questão da educação física, para a gente continuar o processo, ok? Ok. Sabe, Marcos, e meus amigos que me prestigiam, aqui, Yuri, obrigado pela presença, está dizendo aí que eu sou fera em cinesiologia, obrigado, Um um monte grande de gente beijo. aqui, os alunos mandando beijo, É abraço, te difícil acompanhar elogiando. todo mundo entrando, né? Mas é interessante a gente observar o seguinte, é interessante a gente observar o seguinte. Recentemente, a OMS convocou uma reunião com todos os países para discutir o assunto vacina. Porque essa é a solução para nós. A gente, por exemplo, sai dessa pandemia, mas muito temeroso. Olha, não há um remédio ainda específico, mas a gente está saindo dela, a gente está superando. Não há uma vacina, igual temos vacina para tanta coisa. E isso é realmente preocupante, deixa todos nós extremamente inseguros, né? Então, a OMS convocou todos os países para discutir o assunto vacina. E é algo, assim, muito interessante. A ideia era juntar esforços para elaborar a vacina. Todo mundo participou, menos quem? Eu vou dizer para você. Estados Unidos, China, Brasil Rússia, e o nosso e país. você não vai acreditar quem mais. Nós, meu irmão, o Brasil. Então, assim, esses importantes países, como a Rússia, a China, os Estados Unidos, que não participaram, isso gera em nós uma frustração, né? Porque a gente, juntando esforço, provavelmente essa vacina sairia mais rápido. Aqui no Brasil, por exemplo, uma conceituada fundação como a Oswaldo Cruz está pesquisando intensamente. Boa parte dos cientistas da Fundação Oswaldo Cruz diz o seguinte, olha, em menos de um ano, a vacina não foi, não é? E tudo. Mas, assim, recentemente, ontem, mais exatamente, foi divulgada uma notícia, eu vi lá no site da OMS e depois procurei na internet e tudo mais. Cientistas americanos do laboratório de Los Alamos, que é um laboratório que fica no Novo México, e também pesquisadores do Reino Unido, depois de exaustivas e diuturnas pesquisas, esses caras não param, perceberam que existem mais mutações do vírus do que imaginavam. Aí eles dizem assim, ora, sabemos que os vírus sofrem mutações, a gente todo ano tem uma vacina de gripe diferente, porque a gripe sofre mutações. Então eles sofre mutações. Então, o que é que eles fizeram? Eles estão fazendo?
eles estão selecionando essas mutações e escolhendo assim, qual dessas mutações realmente altera a gravidade ou a infecciosidade da doença. Eles verificaram que um deles, um B640 e pouco, um negócio desse aí, o nome do troço, era dos mais agressivos e estão investindo nisso. No entanto, apesar dessas questões, diversos países, inclusive o próprio Estados Unidos, estão começando a apresentar vacinas tecnicamente prontas, ou seja, já podem ser testadas em seres humanos. A Itália apresentou a sua, o Reino Unido a sua, algumas grandes indústrias farmacêuticas estão apresentando as suas. Então, assim, apesar disso, os grandes cientistas estão dizendo, olha, até o final do ano não tem vacina, não tem salvação para a gente. Não é? Então, assim, agora é aguardar e torcer. Né? É isso que essa é que é a realidade política e a realidade técnica do momento atual. Quer dizer, não dá para caminhar separadamente. Não é possível que uma epidemia, uma pandemia dessa, que deverá matar 1 milhão de pessoas, talvez até mais, sabe? Não faça com que a gente se una no sentido da proteção da humanidade. Ok. Eu tinha uma pergunta aqui, mas eu estou preocupado com o tempo e eu vou logo entrar em elementos com relação à educação física, exercício físico, enfim, a questão do bem-estar. Então, eu tenho aqui algumas reflexões que eu coloquei, porque nós estamos já 20 horas e 3 minutos para a gente trabalhar bem esse tema. Nessa pandemia, a gente vai entrar já no tema número 4, tá certo? Porque eu já quero entrar nessa relação com a educação física, o movimento, a atividade física, bem-estar, como elemento importante nessa questão do impacto na imunologia e na longevidade. Como fica, nessa pandemia, na sua opinião, como fica o exercício físico, a prática de atividade física, na sua importância, seus benefícios, seus cuidados nessa situação de isolamento social, tá? E de afastamento social, é uma questão, certo? A gente sabe da importância e do impacto que a atividade física, que o movimento, das qualidades, né, que o movimento, que a atividade física tem como um conteúdo importante no fortalecimento do sistema imunológico, certo? Ele é importantíssimo nesse sentido, certo? E aí, como isso poderia se materializar numa situação desta natureza, em cima de, obviamente, de confinamento, de isolamento social, seja parcial ou integral. Outra questão que eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dos benefícios da atividade física, tá? Do bem-estar psicológico, do movimento, dos exercícios, da prática de atividade física nesse período tão complicado e tão complexo, né? Principalmente no que diz respeito às populações em risco, como, por exemplo, populações especiais, né? Como cardiopatas, diabéticos, hipertensos, obesos e idosos. Tá? Os mais vulneráveis pressupõem que esse grupo são grupos mais vulneráveis e de risco da pandemia, certo? Lógico que nós sabemos que a pandemia está atingindo todas as faixas etárias, todas as idades, mas esses grupos continuam sendo grupos, população especiais e população de risco. E outra questão que eu queria fechar sobre a pandemia, né? E a relação com a atividade física, em questão do isolamento. Como se torna importante e mais importante o profissional de educação física e a educação física nesse processo todo. Você poderia dar uma discussão em cima disso para que a gente possa trabalhar esses 20 minutos em cima dessa ideia? Tá, Marquinhos. Vamos conversar sobre isso. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Tanto a medicina, uma das principais preocupações da medicina tem sido a automedicação.
A gente sabe disso porque isso é algo que é falado, e os problemas relacionados a isso não são pequenos, né? São realmente grandes. Preocupa-me, como profissional da educação física, a autoprescrição, sabe? Nesse momento de pandemia, as pessoas entendem, é importante fazer exercício físico? É, muito importante. É importante que a família toda se junte para fazer atividades, fazer jogos, fazer as mais diversas atividades, inclusive o exercício físico, desde que orientado por um profissional da educação física. Marquinhos, olha, eu estava conversando com o nosso presidente do CREF, o Coquinho, outro dia, ele disse, Flávio, é tanta live, que eu comecei com o nosso pessoal, a nossa assessoria, a investigar isso. E você não faz ideia quanto exercício legal da profissão a gente encontrou. Então, a gente tem, além dessa questão do isolamento, das pessoas precisando fazer uma atividade, precisando, de fato, fortalecer o sistema imunológico através do exercício. É importante que a gente entenda, acho que todo mundo já entende isso, acho que todo mundo já sabe isso, desnecessário a gente ficar colocando essa questão da forma como o exercício físico fortalece o sistema imunológico, né? E ele fortalece o sistema imunológico de uma forma muito interessante, né? Porque quando a gente faz exercício físico, uma série de hormônios são produzidos pelo nosso corpo, né? E é importante que a gente saiba disso. Então, falar, por exemplo, desses hormônios que são importantes para fortalecer o sistema imunológico, que ele funciona, tem dois tipos de célula, uma inata, né, que ela já traz uma determinada memória, uma determinada... Mas o adaptativo é o mais importante, é aquele sobre o qual a gente interfere e ele se fortalece a partir de uma série de ações, não só alimentares, não só medicamentosas, quer dizer, toda uma parafernália de que a vitamina D, de que o zinco, de que outros produtos, a vitamina C e tudo mais, são importantes e são, sabe, importantes no fortalecimento do sistema imunológico, mas é a autoprescrição. Eu tenho um sobrinho que é médico, eu tenho vários sobrinhos que são médicos, e então, conversando com ele sobre a vitamina D, que é um cara fantástico, o doutor Daniel de Almeida, no Rio de Janeiro, muito íntimo dos meus filhos. Mas a questão é a dosagem, a prescrição adequada. É a mesma coisa com relação a gente. Então, se eu falar de uma maneira neutra, das vantagens, do poder da educação física, a gente passa um dia inteiro aqui falando. Mas verdade, desenvolve realmente enormes benefícios, como, por exemplo, a melhoria da memória, a melhoria das nossas capacidades produtivas, da nossa concentração, do nosso humor, do nosso bem-estar, ajuda tremendamente nos casos de depressão, de ansiedade, diminui o estresse, fortalece os músculos, fortalece a resistência muscular, regula o intestino, baixa o colesterol, ajuda a diminuir dores crônicas, queima calorias, ajudando a que a gente diminua o nosso percentual de gordura, melhora a autoestima. Tem muita gente que diz assim, eu não quero fazer exercício físico para melhorar a estética. Meu irmão, entenda o seguinte, você começou
a fazer exercício físico, não tem como não melhorar fisicamente, a sua estética não mudar. E quando ela muda, ela demonstra que uma série de elementos do seu organismo se transformaram também. Não é? Exato. Então, assim, elasticidade, flexibilidade, postura. Olha, Marcos, uma gama. Melhora a questão da pressão arterial, não há dúvida nenhuma. É uma, é uma moeda de ouro para diminuir a pressão arterial, o diabetes. Olha, nesse sentido, o sistema endócrino participa de uma forma absolutamente fantástica, como, por exemplo, o hormônio do crescimento. Além de ser um potente anabólico, ou seja, muita gente tem usado ao longo dos anos o hormônio do crescimento químico produzido artificialmente há muitas gerações do hormônio do crescimento como algo que contribui e contribui profundamente no anabolismo, né? Das proteínas, no aumento de massa muscular, essa coisa toda. Mas ele tem um papel importante, porque ele estimula diretamente a lipólise, que é a queima de gordura. E suas concentrações aumentam muito após o exercício. Mas, assim, como a Elizabeth Blackburn diz, que não há um aumento de longevidade sem que a gente tenha, dentre outras coisas, primeiro, a prática do exercício físico. Segundo, uma alimentação adequada. A gente tem muitos profissionais de educação física, eu tenho muitos amigos, espero que alguns estejam aqui, que fizeram educação física e depois foram fazer nutrição, sabe? Porque a importância desse dueto é fundamental, né? E o sono, né? Então, assim, quando durante o sono, após o exercício físico, a gente tem exatamente no meio, no momento do sono profundo, na metade da jornada do sono, uma produção fantástica de hormônio do crescimento, desde que você tenha feito exercício físico. Então, é um hormônio fantástico. E quando isso acontece, quando ele faz isso com o nosso organismo, o nosso sistema imunológico se fortalece. As catecolaminas, por exemplo, que é a adrenalina e a noradrenalina, eles atuam promovendo o aumento da nossa taxa metabólica, a liberação de glicose, dos ácidos graxos, do sangue, promovendo o aumento do gasto energético. A adrenalina, em essência, está relacionada ao mau humor, né? Quer dizer, atletas, não é meu caso, não é meu caso. Está cheio de adrenalina. Adrenalina, cuidado. Ela está sempre relacionada ao estresse generalizado, à ansiedade e até doenças cardíacas. Nas atividades físicas, ela é liberada para preparar o corpo para grandes esforços, né? Ela acelera a queima de gordura, libera grande energia para os músculos e, portanto, é um hormônio importante. E, assim, agora a endorfina. Todo mundo fala na endorfina, porque ele é um hormônio de prazer fantástico. A satisfação que a gente sente após o exercício físico é absolutamente extraordinária. Né? E outras coisas também, professor. Hein? E outras coisas também. E outras coisas. Mas olha, se alguém quiser saber o que é o prazer, de fato, tem que fazer um exercício físico. Sabe, aquele outro tipo de prazer é muito mais facilitado também, sem dúvida alguma.
sabe? Você está aí de sacanagem comigo, mas eu te garanto que é isso, sabe? Então, é um hormônio produzido pela hipófise, né? E gera uma sensação de recompensa e bem-estar no organismo muito grande, desde que com a prática do exercício físico. Até algumas condições que a gente estabelece para que, de fato, a endorfina seja produzida. Algum diz, faz o exercício físico, uma corrida de média intensidade, em torno de 1 hora, aí você tem uma produção. Não, esquece isso. Faz exercício físico, faz orientado pelo teu professor. A endorfina vai te dar um prazer fantástico. Então, ela ser liberada no corpo, ela aumenta a disposição física, mental do indivíduo, melhora a resistência imunológica, dores, eventuais dores do exercício são reduzidas, tarefas árduas a gente consegue fazer com mais facilidade. E durante o exercício físico, a endorfina é fundamental para causar essa sensação de prazer. Muito comum quando fazemos exercício físico. Então, a endorfina é um hormônio fantástico. Tem mais o glicagon, a insulina, à medida que, por exemplo, níveis plasmáticos de glicose no sangue vão diminuindo, ocorre a estimulação da glicogenólise, gerando energia através do fígado, aumentando a concentração plasmática de glutagônio. Quanto maior a duração do exercício, maior a liberação do glucagon, dizem alguns. Então, o exercício Flavinho, importante. Flávio, eu aproveitar, a tua filha, eu acho que acabou de entrar, a Mari, e teu filho também acabou de entrar. Já que eu te interrompi, estamos dois acenando. Oi, galera, olha, ela tá linda. Oi, Lucas. 3 minutos para fechar isso aí. Uma pena que a gente não tem, assim, muito tempo. Oi. Mas ela está olhando aí. Olha, eu quero que você feche essa discussão em 3 minutos, porque tem uma pergunta que eu quero fazer para você, para a gente ir para a reta final da nossa live. Tá legal? Tá legal. Tá legal. Então, o exercício se torna importante para facilitar, através do glucagon e da insulina, né? Para facilitar a captação da glicose e diminuir os níveis de insulina, sendo positivo para indivíduos portadores de diabetes, óbvio. Agora, assim, eu queria complementar essa tua pergunta com um artigo, cara, mais que quentíssimo. É um artigo de abril desse ano, exatamente do dia 20 de abril desse ano. Então, um artigo extremamente recente de Arquivos Brasileiros de Cardiologia, a Revista Brasileira de Cardiologia. Então, assim, o título do artigo é o seguinte, essa é a coisa interessante para falar do assunto. Vida fisicamente ativa como medida de enfrentamento ao Covid-19. E sabe, no meio do artigo, eu tenho que ler isso, não tem como não fazer isso. Ele diz assim, diante das recomendações de isolamento social atualmente impostas em vários países, incentivar a manutenção de uma rotina de vida fisicamente ativa por parte da população, como uma medida preventiva para a saúde, é fundamental durante esse período de enfrentamento contra a disseminação do vírus. É extraordinário isso. Em um período de reclusão domiciliar, a população tende a adotar uma rotina sedentária,
o que favoreceria um aumento de ganho de peso. É preciso, sabe, não se fala muito nessa comorbidade que é uma verdadeira pandemia em todo mundo, que é a obesidade. Exato. Sabe? Olha, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. 2 bilhões são obesos. 2 bilhões são obesos. E olha, nessa epidemia agora, é importante dizer, e eu não terminei ainda de ler o que está aqui, é importante dizer que os jovens que morreram, que hoje já representam um percentual grande, boa parte deles tinham uma comorbidade, que era o quê? A obesidade. Terrível, terrível, absolutamente terrível. Então... Flávio? Deixa eu só terminar aqui. Ok. E é importante para favorecer a comorbidades associadas ao risco cardiovascular, como obesidade, aumento da pressão arterial, intolerância à glicose, bem como transtornos psicossociais, como ansiedade e depressão. De fato, o comportamento sedentário, seja sentado assistindo TV ou passando tempo em frente a dispositivos eletrônicos, foi associada a aumento de peso corporal em crianças, adolescentes, adultos e idosos. E aumentar os exercícios físicos é importantíssimo para isso. Gente, está aqui, é um artigo recentemente escrito com a intenção de ajudarmos a gente ultrapassar esse momento de pandemia, através do exercício físico. Claro, exercício físico orientado por profissional da educação física, sabe? Tem grandes especialistas que trabalham online, entre eles meu filho Pedro, que, se Deus quiser, está aí, grande. Eu sou fã de uma porção de gente aqui, João. Obrigado por estar aí. De vez em quando eu noto alguém aí, sabe? É muita gente. Isso que você falou é fundamental. Você introduziu uma pesquisa feita recentemente, dentro da questão da importância da prática de exercício, a importância da educação física nesse processo de pandemia, isolamento social e confinamento. A relevância e a importância em todos os seus aspectos. E aí, isso é legal. Assim, eu percebo que essa discussão hoje, tudo que nós estamos passando, esse cenário atual de pandemia, ele acaba provocando e estimulando a cientistas e pesquisadores na área da educação física a se preocupar em estimular, em potencializar estudos dessa natureza. Então, assim, eu acredito que com esse fenômeno da pandemia, professor Flávio, a educação física vai ficar mais potente, a importância do exercício, a importância da prevenção. Eu acho que com esse fenômeno que está acontecendo no planeta, a educação física vai sair de uma forma diferente, com um olhar diferente. Então, grandes estudos e pesquisas vão surgir a partir de agora e, com certeza, nós estaremos melhores preparados para futuras pandemias que virão no futuro. Eu acho que a educação física tem um papel importante, e aí a importância da ciência, tá? A importância do estudo, como estudos que você acabou de relatar. Então, assim, eu estou falando isso porque a gente está com o tempo já acabando, nós temos 5 minutos, e eu queria... que você colocou aqui em uma das perguntas que a gente está discutindo, que nós vamos sair muito mais fortes durante essa pandemia. Eu queria que você fizesse essa consideração final aí em 2 minutos, para a gente agradecer o público e fechar, 2 minutos, para a gente fechar essa questão. E, lógico, a gente vai ter que ter outra live para falar sobre um monte de assuntos, sobre o nosso livro, sobre nexialismo, inteligência, etc, 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 etc. Olha, assim, muita gente fala sobre isso. Sairemos mais fortes. É bem verdade que deveremos sair mais fortes.
não é? Dessa pandemia. Mas é muito relativo também. Depende muito Sim, sim. do caminho que a gente escolha percorrer, que o mundo escolha percorrer. Se o caminho da Exato. desunião, cada um por si, ou se o caminho da solidariedade internacional, sabe? A gente vai ficar muito à mercê da forma como essas grandes nações vão escolher isso, e o prognóstico não é muito bom, né? Mas, no entanto, apesar dessa questão, eu acho que a gente deve dar uma série de saltos qualitativos, especialmente em ações concretas de saúde, mais precisamente no acesso de comunidades e países pobres a essas ações de saúde. Isso é muito importante, né? Tecnologicamente, nós também deveremos avançar muito após essa pandemia. A China, por exemplo, desenvolveu e vem adotando diversas tecnologias de vigilância, como reconhecimento facial, monitoramento de smartphones, identificando a situação do portador, câmeras para medir a temperatura dos corpos no espaço urbano, não é espaços fechados, não. Aplicativos móveis que avisam a proximidade de alguém infectado. Olha, isso vai permitir mais adiante que tenhamos em nossas casas, como uma tecnologia acessível a muita gente, uma quantidade enorme de exames para acompanhar e tratar algum problema identificado. Faremos em casa verdadeiros check-ups. É isso que o futuro indica e ele pode ficar mais próximo depois dessa pandemia. Até porque eu já falei há alguns meses atrás sobre isso no meu Instagram. Mas, olha, eu queria só encerrar dizendo da atitude científica, que não é brincadeira, não é achismo. Eu pretendo ler aqui para vocês só uma frasezinha muito curta de um camarada, há 5 anos atrás, numa palestra que ele deu no TED... Flavio, temos 2 minutos, viu? Vai acabar, vai interromper, então a gente tem que fechar. Olha, quando eu era criança, o desastre que mais temíamos era uma guerra nuclear. Hoje, o maior risco de catástrofe global não se parece com uma bomba, mas sim com um vírus. Investimos muito em armas nucleares, mas bem pouco em um sistema para barrar uma epidemia. 5 anos atrás. Não estamos preparados. Atualmente, o maior risco de uma catástrofe global está em um vírus altamente infeccioso, não em uma guerra. Se algo matar 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, não serão mísseis, serão micróbios. Bill Gates. Beleza. 5 anos atrás. Olha, Flavinho, então é o seguinte, pessoal, eu queria agradecer ao professor Flávio. Você sabe o quanto eu sou apaixonado por você, o quanto eu gosto de você, o quanto eu te admiro, o quanto eu tenho estima, respeito. Eu tenho uma grande honra de tê-lo em minha vida e tê-lo como amigo. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu acolhimento a meu convite. Eu quero agradecer a todos que estão participando. Quero dizer que eu vou fazer sorteio de 20 livros do meu, de educação física, em diferentes contextos. Eu vou escolher fazer um sorteio aleatório das pessoas que participaram da live, tá? Eu vou fazer um sorteio de todos vocês. A live vai estar disponível, ela vai ser baixado, vai ser feito, usamos aqui agora um appzinho bem legal, onde a gente salva toda a live, depois vamos disponibilizar no Instagram, no meu Instagram pessoal, no Instagram do professor Flávio, no Instagram do Célula, @CélulaUFCBR, e também do Brincamóvel, @Brincamóvel UFC, e no meu, @Marcos Teodorico, e do professor Flávio também, e vai estar no Facebook. Muito obrigado, Flavinho. Você sabe que foi maravilhoso. A gente vai ter outra live com outras temáticas. Eu agradeço a todos vocês, do fundo do meu coração, aluno, ex-aluno, aluno do professor Flávio, família do professor Flávio, amigos, colegas. Assim, foi muito pertinente o tema. Eu acho que foi uma reflexão muito boa, foi um bate-papo muito legal.
e já já vai encerrar, tem 22 segundos. Um beijão para todo mundo. Flávio, um coraçãozinho para você, tá? Coraçãozinho, muita luz para todos. Fiquem em casa.